Então, shalom a todos. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo semanal do Guia dos Perplexos, que é esse livro aqui do Maimônides. A gente estuda ele todo sábado. Alguém pode compartilhar o PDF no grupo, porque o celular novo não... Eu não salvei o PDF no grupo, eu tenho físico, aí eu não salvo, mas tem no grupo. O PDF vai ser disponibilizado lá Tem no no grupo, grupo. Que dá para acompanhar o texto. Aqui a gente está no capítulo 42 da parte 1 desse livro, sobre a palavra Rai. Então o Ramba, a gente leu esse capítulo na aula anterior, só que esse conceito sobre a vida é tão vasto, é tão importante, que a gente vai continuar nessa aula falando sobre o conceito de vida. Primeiro ele diz que Rai é aquilo que cresce e sente, tudo que se move e vive, primeiro significado. Traz também a cura de uma doença grave, como em convalesceu, vai rir de sua doença. Aí ele dá outros exemplos. Ele também fala o ato de aquisição da ciência, como em eles serão vida, raim para a tua alma, Provérbios 3:22, ou seja, adquirir ciência. Pois aquele que me acha vida, raim, também está em Provérbios, pois são vida para aqueles que as encontram. Enfim, esses usos ele diz que são frequentes. E a gente falou aqui sobre diversos significados, diversas interpretações sobre a palavra Rai. A aula nossa aqui é mais para o campo da filosofia, campo filosófico. Então a gente trouxe alguns autores, alguns filósofos que tratam sobre o conceito de vida. Então existe o conceito biológico de vida, que a gente sabe, o conceito de um organismo. Enfim, só que a gente não vai ficar preso nisso, que é o sentido mais simples. Porém, vida, em Heidegger, por exemplo, é uma constante avaliação sobre si, um autoconhecer, e com isso você também encara a morte, a finitude. Então a vida é rodeada pela morte. Só quem vive é que morre. Então, quer dizer, a vida e a morte estão intrinsecamente ligados. A questão da finitude, a ideia de finitude, que na verdade faz a gente valorizar a vida, porque a vida não é eterna. Então, saber que um dia a gente vai morrer é o que faz os momentos realmente valerem a pena. Isso é uma vida positiva. Agora, existe o outro lado das pessoas, por exemplo, que encaram a vida como um peso. Então a vida se torna um peso a ser carregado até a hora da morte. Essa é a visão dos pessimistas. Que na filosofia existem os pensadores pessimistas. Um dos maiores pessimistas que eu já vi é um cara chamado Emile Cioran. Ele é um autor extremamente pessimista, mais pessimista que Schopenhauer. Então assim, a vida é como uma grande tragédia. Não tragédia no sentido grego, que é um sentido estético bonito, como obra de arte, mas é uma questão de uma tragédia como uma coisa ruim. E, claro, existe o sentido estético da vida, o sentido grego, como os gregos viam a vida, é uma maneira fenomenal. O Nietzsche fala que os gregos foram o povo mais humano, os que mais sentiram as profundidades da vida, a vida como tragédia. Só que isso não exatamente é uma coisa ruim. A palavra tragédia, ela denota uma coisa ruim, mas na filosofia estética ela não é uma coisa ruim. Ela é um ato de que a vida, ela acontece, mas ela tem um peso, ela tem um final, ela tem como objetivo a própria morte, mas em vida há o ato, por exemplo, do herói trágico, de em vida transformar sua vida em imortalidade. Ele sabe que vai morrer, mas ele faz de tudo para viver a vida como eternidade. Então ele valoriza o momento como eternidade. Esse é o ideal grego. O grego dos tempos de Homero, o grego
educado pelos poetas, e não o grego de Platão. O grego de Platão aí já é outra coisa. O grego de Platão, ele vê o mundo como uma dualidade entre o mundo das ideias e o mundo das aparências. Ele divide o mundo, então ele desvaloriza a própria realidade. Bom, a vida aqui, ela é passagem, ok, só que eu devo ver minha vida em prol de uma vida futura. Então, com isso, desvaloriza a própria Terra, o planeta Terra, a vida como ela é, em prol de uma esperança no mundo vindouro. E isso começa com os gregos, depois vai para o cristianismo, enfim, por isso que Nietzsche diz que o cristianismo é um platonismo das massas. É o mundo das ideias transformado no reino dos céus. Mas isso, para filósofos como Nietzsche, por exemplo, é uma desvalorização da própria vida. Você viver em prol de um outro mundo, de uma recompensa no mundo vindouro. E a religião, ela funciona basicamente dessa forma. A vida, ela é uma passagem, um corredor, onde o que importa é o que está no final desse corredor, que é o mundo vindouro. Essa não é a visão grega dos poetas. A visão grega, a importância está exatamente no corredor e não no final do corredor. No final do corredor é a tragédia, a morte. Isso é aí que entra então o conflito de filosofia com espiritualidade. E assim, mais uma coisa, só para não deixar mal entendidos, a história da filosofia tradicional dos últimos 2000 anos, ela não é imanente, ela é uma filosofia transcendente. Aristóteles é um pensamento transcendente, Platão, Sócrates, todos os escolásticos, todos os medievais, Descartes, enfim, todos esses filósofos, eles são filósofos transcendentes. Tem esse livro aqui, que eu recomendo todo mundo ler um dia. Qual o nome do livro? Spinoza, Filosofia Prática. Depois você bota na foto. É um livro do Gilles Deleuze, sobre Spinoza, onde Spinoza é um pensador imanente, ele não é transcendente. O Rambam, que é o que a gente está vendo aqui, é um pensador racional, filósofo, rabino, mas ele é transcendente. Por quê? Porque o mundo de Rambam é um mundo vertical. Toda filosofia, na maior parte da história, é uma filosofia vertical. Ela vai de cima para baixo. Ela começa no mundo mais puro e ela abaixa e vai tomando multiplicidades de formas. E o que está mais acima é mais puro, o que está mais abaixo é mais corrupto. Essa é a filosofia tradicional e é a filosofia das religiões. A filosofia que está escrita aqui é uma filosofia horizontal. O mundo aqui é horizontal, ele não é vertical. É um mundo de pura imanência. Então é a visão filosófica minha atual, uma imanência total. Que não deixa de ser não é, na verdade, melhor dizendo, não é um materialismo. Pode-se ter a conotação de que ter uma visão completamente imanente é um materialismo, como Spinoza foi acusado. Ele foi acusado de ateísmo e materialismo. Mas não é verdade. A filosofia imanente não é um materialismo. Ela está muito além disso. E esse livro aqui é basicamente uma declaração de amor do Deleuze para Spinoza. O próprio Deleuze diz que ele sempre aprendia as coisas para o seu trabalho, para escrever, para uma pesquisa. Então ele se aprofundou em vários quesitos da vida para fins de trabalho mesmo, como filósofo, como criador de conceitos. Ele diz que depois ele procurava esquecer. Então ele vinha com uma ideia, escrevia um livro, depois ele, vou esquecer tudo isso e vou partir para outra coisa. Mas ele diz que ele nunca esqueceu Spinoza. Ele diz que Spinoza era o seu coração. Então foi o único autor que ele nunca esqueceu, que ele nunca deixou para trás. E tem uma citação, até no livro O que é a Filosofia,
que ele diz que Spinoza é o Cristo dos filósofos, é o maior dos filósofos, e todos os outros são como apóstolos mais ou menos aplicados. Então, assim, tem uma importância muito central no mundo da filosofia imanente, Spinoza. Então, Existe novo, né? então uma oposição clara entre Spinoza e Rambam. Sim, com certeza. Visão da escritura, visão de mundo, visão metafísica, tudo isso são coisas diferentes. A visão que eu entendi aí que você falou que Rambam vê de cima para baixo Sim. e Spinoza. Spinoza vê de baixo para cima. Não, Spinoza vê É um mundo horizontal. horizontal. Lateralidade. É o mundo imanente, é o mundo em si mesmo. Ele vê tudo dentro do mesmo nível. de É visão. no campo. Assim, a gente vai falar melhor sobre isso. Para entender o assunto da nossa aula, que é a vida. O assunto da nossa aula é falar sobre o que é a vida. O capítulo, professor. Estamos no capítulo 42, sobre a palavra Rai, vida. Mas existe alguma maneira de eu poder compreender tanto Spinoza como Rambam e entender os dois e compreender que ambos falam de uma mesma realidade? Porque o fato da vida ser vivida na horizontal não quer dizer que ela não tenha sido recebida de forma vertical. Ela pode ter vindo de cima para baixo, mas ela é vivenciada de trás para frente. Mas são duas visões de mundo diferentes. Se for para perguntar para um filósofo espinosista, por exemplo, ele vai dizer que aquilo que cria não é superior ao criado. Eles habitam no mesmo campo, que é um campo da ontologia, é o campo do ser. Esse campo de imanência é um campo ontológico, ele não é nem um campo material, nem um campo do puro pensamento, é um campo ontológico. Mas a gente vai entender para não ficar complicado demais. Vamos lá. Tem uma citação, eu até escrevi algumas coisas aqui para ficar mais claro, mais entendido. Vida. Aqui o Deleuze ele fala sobre o Spinoza. Como explicar que esta vida frugal e sem haveres, consumida pela doença, esse corpo delgado, frágil, esse rosto oval e moreno, com olhos negros e brilhantes, deem a impressão de serem percorridos pela própria vida, de ter um poder idêntico à vida. Tanto na sua maneira de viver como de pensar, Spinoza oferece uma imagem da vida positiva e afirmativa, em detrimento dos simulacros com os quais os homens se contentam. Então, isso como que Deleuze vê o Spinoza como uma imagem da própria vida. Plano de imanência, vamos lá. Campo de imanência, ou plano de imanência, é um campo absoluto do pensamento, um solo onde o pensamento acontece. O plano de imanência é como um vento, aí a gente usa as imagens para entender esses conceitos. É como o vento que sopra entre as coisas, um campo de imanência que só se define pela sua consistência, pela forma como as coisas se ligam. Aqui está em 1000 Platôs, esse livro. O plano é ontológico, não é psicológico nem físico. O pensamento é uma modulação ou expressão da imanência. A matéria, o corpo e a vida são expressões dessa mesma imanência. Então não existe uma origem da alma para além desse plano, nessa visão. Na visão espinosista, a alma e o corpo, elas habitam o mesmo plano. Então a alma não tem uma origem motora que a define, ela é simplesmente o resultado de quê? De reações químicas. Então, Que dão impulso, vida e consciência. a alma e o corpo são modos da substância. Então, mas a substância é o quê? É a consciência. Não, a substância é Deus. Só existe uma substância única, que é Deus. Ou a Para natureza. Spinoza. Deus sive natura. Deus ou natureza. Essa é a substância única que existe. Essa substância ela tem infinitos atributos. Nós conhecemos 2 atributos dela,
que é o atributo extensão e o atributo pensamento. Nós, seres humanos, somos um corpo, certo? O corpo, ele é uma extensão, é um modo da substância infinita que é Deus. Então nós somos um modo de Deus, mas nós temos uma mente, que é do atributo pensamento. Só que a mente, que é a ideia, é o corpo. Na verdade, a ideia é a ideia do corpo sobre o corpo. A mente, o jeito de pensar, ele é o corpo, mas ele é uma ideia sobre esse corpo. Não há uma dualidade que separe a uma psique e o corpo. Ou seja, é uma percepção de si próprio, parte disso. Então, o que percebe o homem é o próprio corpo, só que é a ideia do corpo. A ideia do corpo, ele está no corpo. Tem uma ideia aqui sobre o corpo. Porque o ser humano é o corpo e sua ideia. Ou seja, somos um corpo e uma ideia do corpo. E aí que tá, onde que está a origem da ideia? Então, está em Deus. Então, entendeu? E aí, se eu coloco Deus como algo que está dentro da imanência, então não existe nada fora disso. Está tudo condicionado nesse plano aqui. O plano de imanência. Então, e aí, então, como eu encaixo na ideia de força motora, de motor primário, né? No sentido de que Deus ele é sempre em ato. Sim, a gente... Dentro desse propósito, quem colocou ele dentro desse... Será que não existe nada fora disso? E Deus só pode existir aqui dentro, o que existe fora? Aí não vou para a ideia do enxofre. Na imanência não existe um fora. Só existe o dentro. É porque tudo ronda, tudo existe num campo de imanência. Por exemplo, vai ficar mais claro quando a gente entender o plano de imanência. A gente vai entender a própria vida. Aí Deus como ideia de Ramacon, no caso. Deus é... O campo de imanência é o lugar. Deus, ele é a substância onde todos os modos dele se manifestam dentro desse campo. Mas ele é a substância do próprio campo. E nós somos expressões desse... Numa linguagem mais comum, nós somos expressões de Deus, nós somos modos de Deus, porém, Deus não é transcendente ao mundo. Deus é o conjunto da natureza. Então é como nós somos como átomos de um corpo. O corpo é um conjunto de átomos. Os corpos são conjuntos de átomos. E nós podemos nos identificar como átomos, que se percebem como indivíduos, mas que criam uma rede. Átomos, eles são partes que compõem o corpo. Aí, olha o que acontece. O plano de imanência é como um oceano infinito. As ondas são os pensamentos, os corpos e os acontecimentos. O oceano em si é o plano. O oceano em si é o plano. Não uma coisa mental nem material, mas o meio em que tudo existe e se transforma. Ou seja, existe um campo onde ele é como um oceano, onde ele tem fluxos, refluxos, correntes, ondas. Essas ondas, eles são acontecimentos, são corpos, são pensamentos. Tudo é produzido no oceano. Essas correntes de água dentro do oceano, eles são puros acontecimentos. Por exemplo, as forças que existem no universo, elas são forças num movimento, num fluxo infinito. Quando elas se encontram, elas produzem algo. Essa produção de algo é a produção de um modo que existe dentro desse campo de imanência. Resultado. Ou seja, não existe separação entre um espiritual fora disso e um material que é corrupto, mas tudo funciona conforme as diferenças. Entendi. Essa é a filosofia do Deleuze. A filosofia do Deleuze é a filosofia da diferença, ao contrário da filosofia da identidade, que é a filosofia tradicional. Nós buscamos a essência das coisas. Qual é a essência mais profunda desse livro? Qual é a essência mais profunda de um ser humano? E todo nesse trabalho filosófico a gente busca a identidade das coisas, a identidade mais essencial das coisas. O Deleuze não,
ele diz que a criação é a diferença das coisas. As diferenças que Então, a ocorrem diversidade. dentro do plano. Por exemplo, quando um fluxo de água dentro no mar, ela se forma e produz uma onda, na diferença produzida entre os particulares entre os fluxos dentro desse mar que produz a onda, na diferença é o que produz a coisa, entendeu? Então o corpo, ele é uma expressão, o pensamento é uma expressão, os acontecimentos são expressões que são fluxos dentro do campo infinito da imanência. Então pode-se dizer que Deus é essa quantidade infinita de água. Isso, é o campo imanente, a vida em si. Entendi. Então Deus, ele está num lugar muito mais importante dentro da filosofia da imanência do que a filosofia transcendente, entende? Porque a filosofia transcendente nos separa de Deus. Sim. Mas a filosofia imanente O diz conceito de Deus que altíssimo. Deus, ele é o campo dos acontecimentos de tudo. Então todas as coisas são expressões disso, são Eu não preciso de acontecimentos. um rito ou um conjunto de normas para me relacionar com essa força. Ela é além de mim. É por isso que o Spinoza foi excomungado. Porque Spinoza Ele diz é que forte. o bem e o mal não existem. O bem e o mal não existem. Só O bem existem e o mal- atos e consequências. O bem que eu estou falando e o mal com L no final. Sim. O bem e o mal não existem. O que existe para um corpo como o nosso é um mau encontro ou um bom encontro. A gente chama um bom encontro, De algo que satisfaz. a gente chama um bom encontro de bom. E a gente chama um mau encontro de mal com U. Então quer dizer, o Spinoza substitui a moral pela ética. Então, quer dizer, tudo que o Spinoza fala e o Deleuze fala é sobre a ética e não sobre a moral. São coisas extremamente diferentes. Sim. A moral, ela é sempre vertical. Uma moral é sempre uma moral transcendente. Esse é um conceito filosófico. A moral é uma moral sempre transcendente. Acho que é uma imposição que vem de cima, né? Uma ética é uma ética horizontal, uma ética é uma coisa imanente. Por quê? Porque um corpo que age pela ética, ele vai agir conforme o pensamento, o que pode um corpo e não o que eu devo fazer. Então o dever de Descartes, o homem tem o dever de cultivar o espírito. Kant, o homem tem o dever de revelar o sujeito moral do homem. Manuel Kant? É. É o que está na O Hegel- administração, gente. O Hegel vai dizer que o espírito puro é a grande moral. Então é algo que deve ser revelado no homem, a grande moral. Então o homem tem o dever. Mas em Spinoza, em Deleuze, não existe mais o dever. Existe o quê? A ética. E a ética diz o quê? O que é um bom encontro, o que é um mau encontro. Aquele que age com o seu corpo, cultiva bons encontros, com isso fortalece a sua natureza, o seu corpo, ele cultiva o bem, o bom, ele cultiva bons encontros. Aquele que é um ressentido com o mundo, a vida é um grande peso, ele ressente, ele sente ódio pelas outras pessoas, ele sente o rancor, ele vive como uma pessoa reativa, esse daí, ele é o mal. Mesmo que ele tenha dentro dele um sentido de dever moral, porque a moral aí já não existe mais. Então, quer dizer, cultivar os bons afetos. E às vezes, em nome desse próprio dever moral, é que ele se torna um indivíduo mau. Então, a coisa se torna completamente diferente. Não se age mais, a vida se torna algo completamente diferente. Eu não ajo mais conforme um dever que me foi imposto. Eu ajo conforme os afetos. Eu afetando positivamente uma outra pessoa, eu fortaleço a potência dela. Ela me afetando, Positivamente. fortalece a minha potência. O que é fortalecer a potência? A pessoa, para Spinoza, a verdadeira liberdade é conhecer as coisas que te afetam.
Então, conhecer as coisas que te afetam é a verdadeira liberdade. É É o diferente. autoconhecimento, né? Autoconhecimento. É diferente do que a gente falou na última aula de Sartre. Sim. Sartre, ele acredita na liberdade total, mas o Spinoza não. A liberdade é conhecer o que nos afeta. O interessante é que essa faz uma relação muito clara com o que ele falou na Paraxá, dessa coisa do mal que jaz a Já porta. Tá entendendo? Então, o mal que jaz a porta, ele não jaz a porta do lado de fora, ele traz do lado de dentro. Por quê? Porque se existe bem e mal, na verdade, isso só existe a partir de algo que vem de mim. Ou seja, o mal é aquilo que vem do próprio homem, e o bem também é aquilo que vem do próprio homem. Porque a natureza não tem esse critério de bem e mal. Ela apenas é um conjunto de leis em harmonia para se manter existente. Não é isso? Sim. Então, assim, se tem mal, se tem bem, é aquilo que a gente mesmo produz. E assim, um mau encontro, ele vai produzir tristeza. Aí Spinoza, ele fala sobre o conceito de tristeza. E um bom encontro, ele produz alegria. Então, é conhecer a natureza, é conhecer as afecções da natureza, que são esses modos de existência, como esses modos afetam o nosso corpo, e se nós somos escravos. O que é ser escravo? É o corpo que ele é somente subjugado pelas coisas exteriores. Ou seja, Ser reativo. ser reativo. Ele é afetado pelas pessoas, Que vem de fora. pelas coisas que vêm de fora, que essas coisas moldam essa pessoa, em que, até tem um exemplo interessante, os homens, eles defendem os seus tiranos, o escravo defende o seu tirano com unhas e dentes, com toda a sua força, não sabendo que é escravo. Ou seja, o homem é escravo do sistema, é escravo das leis, dos costumes, das religiões, só que ele defende isso com unhas e dentes. Por causa da promessa de liberdade para além da vida. É o escravo defendendo o seu senhor. Então, assim, enquanto o escravo defendeu o seu senhor, ele é um ressentido. Ele não conhece as coisas que o afetam, porque ele é totalmente como se fosse uma alienação, Um alienado. uma alienação. E ele não com a consegue vida. quebrar a casca, então ele não cresce. Não, ele Porque não ele defende cresce. a casca. Ele fica ali. É como se fosse um pintinho, opa, não posso me mexer porque senão a Amanhã, casca A quebra. pulga dentro daquele negócio de vidro com tampa. Ele fica o tempo todo ali recebendo A gente pode usar como exemplo também o povo de Israel. Lá no Egito tínhamos cebolas, tínhamos... Batata, alho. Sim, na condição de escravo, só que o escravo defende o seu senhor, defende aquele tipo de vida, porque aquele tipo de vida, as coisas só vêm de fora para dentro, externas, e impõem a vida que ele tem que ser. Ele recebe. Então, E já nem negou. todo escravo tem uma vida A difícil. religião também não seria? A religião é um tipo de escravidão. Porque a religião, ela impõe um uma dever, imposição. ela impõe um tipo de comportamento que você tem que... E tem muitos que defendem, né? Isso, exatamente. Então, assim, Isso é forte. conhecer, se autoconhecer, conhecer as coisas que te afetam, é você ter a liberdade. Porque com isso, conhecendo as coisas que te afetam, você consegue trabalhar com as afecções. Então essas, por exemplo, a paixão, as paixões, o pathos do grego, é tudo aquilo que afeta. O pathos é como, no sentido mais rústico da palavra, é uma doença. Daí que vem patológico. O pathos, ele é uma doença. Por exemplo, a grande paixão é uma doença. A paixão que cega. Quando o pathos, É tanto que a pessoa assassina por causa disso. ele tem uma força soberana sobre o indivíduo, esse indivíduo, ele é um indivíduo passivo, porque ele é somente afetado, ele não reage. Esse indivíduo passivo é o escravo. Quando se tem a noção das coisas que te afetam, você consegue trabalhar, porque você conhece a sua própria natureza, a sua própria constituição. E com isso você trabalha os bons afetos para produzir alegria. A alegria da vida são os bons encontros. Então com isso fortalece o organismo, fortalece a alma,
E esse indivíduo, ele deixa de ser um indivíduo passivo para ser um indivíduo ativo. Então, ele perde, vamos dizer assim, num modo mais radical, a noção do eu, por incrível que pareça. Caramba. Quanto mais uma pessoa se afirma numa vida alegre, mais ela perde a noção do eu. E quanto mais uma Porque pessoa menor é a sua é carência, ressentida, quanto mais uma pessoa é ressentida, mais o eu dela é aparente. É por isso que na filosofia se tem a questão do eu, do sujeito e objeto. Do ego, você fala, É o né? mundo cartesiano, é o mundo de Descartes, sujeito e objeto. Na filosofia imanente, a vida, esses sentimentos, elas são travessias que superam o próprio eu. A gente vai ler aqui. Então, quer dizer, continuando, o campo é o campo do pensamento, é o universo material, mas não somente isso, mas não apenas isso. É o plano do ser, é o campo absoluto de realidade, onde tudo se dá sem transcendência, ou seja, é o campo de ser. Eu não sei se o conceito de ser, a gente já falou em outras aulas, ficou tão claro o que é ser. A gente falou muito em Heidegger o que é ser. A filosofia que trabalha com ser é chamada de ontologia. É a filosofia que trabalha com ser. Mas se tem muita confusão a respeito do ser. Com o andar das aulas, a gente vai desvendar o ser. O ser não é uma coisa muito intuitiva. O que a gente fala a função da filosofia, da ontologia, é a busca pelo ser. Mas o que é o ser? A gente só sabe o que são os entes. Entes é um objeto no mundo. É um ser sendo. É um copo, é um livro, é um ser humano, é o universo. É algo no mundo, é um ente. Agora o ser é um pouquinho mais complicado. Vou colocar esse cara pelo sexo. Vida em Deleuze. A vida não é o que os organismos biológicos possuem, que a gente falou. A vida aqui, nesse campo que a gente está entrando, a gente está entrando numa profundidade maior. Já não estava raso. Já não estava alto. Olha que interessante. Não é a minha vida ou a sua vida. Olha a filosofia do Deleuze. Não é a minha vida, não é a sua vida, no sentido pessoal, nem a vida biológica no sentido científico. Você está falando do ser, né? Estou falando da vida na sua forma mais pura, vamos dizer assim, a vida pura. A vida não é a minha vida, nem a sua vida, nem no sentido pessoal, nem uma vida biológica no sentido científico. Ela fala da vida em si, a vida impessoal, pura imanência. Ela atravessa tudo. A vida é imanente a si mesmo, não há sujeito que a vida. Não há sujeito, nem objeto que a possua. Imanência, uma vida. Essa vida é pré-individual, anônima, infinita potência de existir e afetar. Aquilo que precede qualquer forma. Aí a gente vai entender nisso o que é o sentido mais profundo da vida. Que a gente vai superar o eu. Vai superar eu, você, nós, vai superar isso. A vida pura, no sentido imanente. Aqui não existe qualquer transcendência. A vida é pré-individual, anônima, infinita potência de existir e afetar. Aquilo que precede qualquer forma. Eu nunca vi em qualquer filosofia transcendental, seja no idealismo, seja na filosofia de Platão ou na filosofia dos escolásticos, como São Tomás, por exemplo, ou o próprio Aristóteles, ou os bispos da igreja, que foram filósofos também, nada tão profundo. Mesmo se você fala da coisa mais espiritual, no céu e tal, nunca viu alguma coisa mais profunda do que
São Tomás é uma coisa linda, é fenomenal. Só que isso que a gente está falando é uma coisa que nos atravessa, não é uma coisa que está separado por um véu, mas é uma coisa que nos atravessa, ela é pré-individual, ela é anônima, é infinita potência. Isso é a própria vida. Então, com isso a gente vai entender que na imanência, Deus, ele é muito mais incrível, ele é muito mais próximo de nós do que na transcendência, por incrível que pareça. Porque só se consegue entender a imanência quando você estuda profundamente. Quando você vê a imanência e interpreta como materialismo, você não sabe o que é imanência. E até como individualismo também, né? Essa coisa de que Deus está em mim e pronto. Exatamente. Não pode ser resumir a isso. A vida, ela é uma expressão de Deus. Só que ela é uma expressão tão pura que ela é como aquela imagem do oceano. É como esses fluxos que existem no oceano, esses fluxos atravessam, eles são vida pura. Ali, eles são individuais, eles são impessoais. Ali, ele não se tornou um corpo separado. Ali, a vida é acontecimento que atravessa. Então, por exemplo, a vida, ela não se resume a alguém que está com uma saúde plena. O Deleuze vai falar que a vida atravessa tanto uma pessoa com saúde como um moribundo, ou como um corpo morto, ou como uma pedra, ou como um animal. Como um grande rio. Tem aqueles que estão no fluxo, tem aqueles que estão mais profundos, né? Aqueles seres de água mais profundas, tem aqueles peixes de água mais rasa, mas todos estão no fluxo. E tem as tranqueiras que vai parando nas curvas. Né? Porque o rio tem suas curvas e aí aquele lixo do rio, ele próprio vai marginalizando aquele lixo, né? Que seria a espólia, o mal, a corrupção. Se essas coisas mais superficiais, elas vão sendo empurradas para a margem do rio e vão ficando ali pelas beiras. Mas o fluxo ele é contínuo. O fluxo ele atravessa, o fluxo ele é puro acontecimento. O fluxo ele é infinito. O que todos os fenômenos dentro do rio ou do oceano, eles são os modos. Por exemplo, um redemoinho, ou uma onda, ou um repuxe dentro do mar, todos esses são as expressões que existem dentro do campo de imanência. Então a gente pode pensar assim, nós somos um corpo, nós temos uma consciência. E falando em consciência, só para deixar mais claro, essa filosofia que a gente está falando aqui não cabe na consciência. Se a gente usar a consciência para trabalhar com isso, o Spinoza vai dizer que a gente entra no campo da imaginação. Porque a consciência, ela é o empecilho ao pensamento. Porque a consciência, o sujeito consciente, ele confunde as coisas, ele confunde as causas com os efeitos. Então a consciência, ela realmente é o primeiro gênero do conhecimento, que é a imaginação. Então esse tipo de vida não se entende com a consciência, ele se entende com o pensamento. Então o que seria a consciência? Então a consciência, vamos trazer um exemplo. Existe um ser humano, ele é o que é, moldado por tudo que existe. Então o sujeito é um sujeito histórico, certo? Então a consciência dele entende que ele é dessa forma porque existe uma natureza pré-moldada, separada e dada para ele. É a forma como ele se percebe como indivíduo. Ele se percebe como indivíduo, só que ele se percebe como indivíduo como uma imagem. Esse indivíduo está aqui. Tem uma imagem pronta dele que é posta sobre ele e é a essência dele. Esse sujeito da consciência, ele entende que ele é afetado de tal forma por causa do efeito. Só que por causa da causa. Só que essa causa é um efeito e não é essa causa, ela é uma causa e não um efeito. Porque como ele tem um ideal de si, ele precisa se enquadrar naquele ideal ali. É como se fosse assim, o sujeito da consciência é esse livro, esse caderno. Existe
fluxos daqui. Então, isso daqui interagiu com ele e o afetou. Ele entende que isso aqui é a causa. É a causa. Porque afetou ele. Isso. Só que isso aqui é um efeito, não é uma causa. A consciência, ela é como o farol de um carro que só vê até 15 metros. A consciência, ela tem uma limitação. Então, o sujeito da consciência, como ele não tem os fluxos, ele pega uma tira, como pegar um barbante, cortar uma tira e fazer dessa tira o todo. Então, esse pequeno pedaço de tira aqui, para o sujeito consciente, é a causa das coisas. Porque a consciência, ela só tem uma certa limitação. E com isso, ele produz toda a história, toda a metafísica, como uma imaginação que complementa o que ele compreendeu com a consciência, entendeu? Por isso que a consciência é uma limitação, é a imaginação. E ela precisa então ser expandida para além do ego. Sim, só que ele expande com a imaginação. A imaginação é aquilo que não existe, porque ele não conhece, mas o que foi preenchido para dar um sentido. Então ele preenche com a imaginação, porque ele não conhece as coisas que o afetam. Esse é o sujeito da consciência. Então ele cria símbolos, cara. Ele é um sujeito dos símbolos. Ele é o sujeito dos signos. Então, esse ser humano, ele é o sujeito do primeiro gênero do conhecimento, mas a gente não vai falar dos gêneros do conhecimento, a gente vai falar sobre a vida. Esse sujeito, ele não entende a vida. Esse sujeito, ele imagina a vida conforme o amplo perímetro da sua consciência. E o pensamento, ele não é consciência. Isso que é engraçado. O pensamento transcende não no sentido de estar em outro plano, mas no sentido de que o pensamento, ele é um modo de Deus, um modo da substância, trabalhando junto com o modo extensão. A consciência é um fenômeno que você, por não alcançar, você utiliza ele para gerar imaginação. Então, quer dizer, o pensamento, ele é muito mais amplo do que a consciência. Então, você só tem a ideia da vida. Mas o pensamento, ele tem uma relação com a imaginação também? Nesse critério? Então, o pensamento, no terceiro gênero do conhecimento, o Spinoza chama de intuição. Mas a gente entra nisso em outra aula. Mas o principal é que o pensamento, ele é um modo que existe dentro do campo de imanência. Então, dentro de tudo que existe nesse campo de imanência, o pensamento é um modo, certo? Então, esse modo, ele é uma expressão da natureza. Ele não é um fenômeno limitado como a consciência. O pensamento, na verdade, ele transcende o homem, ele transcende o cérebro humano. O pensamento, ele caminha junto do fluxo da própria vida. Então, é um pouco estranho esses tipos de Vamos supor, aí o pensamento seria algo que passa por mim, mas passa por todos. Então quer dizer que eu posso, por exemplo, ter uma descoberta aqui, como já aconteceu em experimentos científicos, sociais, até incluindo macacos, né, como cobaias e tal, de colocar macacos em ilhas diferentes e dar para eles batatas cobertas com uma casca de areia grossa, que tipo assim, era batata que eles jogavam nas ilhas, e aí os macacos, eles não conseguiam comer essa batata porque tinha uma casca grossa. Só que aí um macaco teve a ideia do quê? De pegar uma pedra e ficar batendo na casca da batata para descascar ela, para quebrar aquelas cascas. Só que um outro macaco, isso foi lá no Japão, um outro macaco de uma outra ilha, né, assim que esse primeiro teve essa ideia de pegar uma casca para lascar, para descascar ela, um outro macaco de uma outra ilha, sem ter nenhum contato com este, teve a mesma ideia.
teve a mesma ideia de pegar aquela pedra, de pegar uma pedra, de ficar descascando, de ficar batendo na batata para descascar. E automaticamente, com o tempo, outros macacos foram tendo essa mesma ideia. E aí, claro, um vê o outro fazendo, e aí, daqui a pouquinho, em questão de pouco tempo, todos os macacos já estavam adotando aquele estilo de alimentação, que era quebrar aquelas batatas com as bananas, com as pedras, né? E poder se alimentar. Ninguém ensinou para eles isso. A partir do momento que um descobriu, todos os outros começaram também a ter o mesmo descoberto. Isso não é uma consciência coletiva? Ou é o que se chama de pensamento? Então, esse pensamento, a gente pode falar do pensamento da inconsciência, um pensamento eu digo inconsciência porque ele é mais profundo que a consciência. A consciência é esse limitante que a gente falou. O inconsciente, ele é mais pleno. Já parou para pensar que existe tanto mais coisa no inconsciente do que no consciente, porque o consciente, ele é muito limitado? Sim. Então, o consciente, ele é uma estrutura de limitação e de imaginação. O inconsciente, ele faz parte do fluxo de emergência. Então, quer dizer... No inconsciente, todos somos unidos. No inconsciente não existe o indivíduo. A gente pode falar assim... para entender a verdadeira vida, essa vida pura, é preciso superar a consciência, é preciso superar o sujeito cartesiano. Ou seja, é preciso superar o sujeito da filosofia e da religião tradicional. Por exemplo, está escrito aqui: antes de qualquer determinação como indivíduo ou coisa. Aí o conceito de ética. Viver é afirmar a potência da vida, aumentar a sua capacidade de existir e criar sem recorrer à moral transcendente. Mas isso que você falou, olha como dá para entender no conceito que a gente falou antes, numa outra aula, sobre a função da filosofia. A função da filosofia é criar conceitos, que é a visão que eu tenho da filosofia. A função da filosofia é criar conceitos. Como a filosofia do Deleuze é uma filosofia da diferença, nós não buscamos a identidade das coisas, mas nós buscamos as diferenças dentro desse fluxo infinito. Então, quando um fluxo ele se encontra, ou um afeto, uma relação se encontra com outra, esse encontro ele cria algo. O filósofo ele pega esse entrelaçamento desses fluxos dentro desse oceano e com isso, conceitualmente, ele cria um conceito dessa relação. Entendeu? Então, assim... Ele converte aquilo em palavras. Se todo o universo é um campo de fluxos, quando esse campo de fluxos ele realiza encontros, esse encontro, o filósofo enxerga e cria um conceito sobre esse encontro. Então ele trabalha na diferença das coisas. Porque dentro do fluxo, todas as coisas são caos, eles são fluxos infinitos. Quando ele se encontra, há uma diferença, e nessa diferença é uma criação, a própria diferença é uma criação. Outra coisa interessante também com relação ao Papel-Achá, que é a ideia de parar, criar e yatsá, que é formar. Ou seja, a gente não tem a ideia de como as coisas se criaram. Isso é mais especulativo, né? Depende da imaginação. Mas ideia de como elas se formam, isso é plausível, isso é acessível. Então são formações, porque tudo está no campo de imanência. Quando os fluxos, por exemplo, quando uma corrente do mar, ela está vindo e ela se encontra com outra corrente, ali ela se encontra e forma um fenômeno. Esse fenômeno gera uma outra força no mar. Gera um fenômeno no mar. Mas se essas coisas não se encontrarem, não há uma formação. Se elas não se encontrarem, elas são pré-filosóficas, elas são pré-conceituais. O conceito ele só surge quando elas se encontram. E o filósofo é esse cara que enxerga quando elas se encontram, e quando elas se encontram, ele conceitualmente cria. Então por isso que o filósofo é um criador. Porque nos fluxos do campo imanente, nessas relações, ele cria um conceito.
Ou seja, ele traz à tona, ele traz para a linguagem, ele traz para o homem. Interessante que você usou a ideia de pré-conceitual, né? Ou seja, a religião tem muito essa ideia do pré-conceito, né? Porque você não explora aquilo, você não quer conhecer aquilo, você tem um juízo de valor sobre aquilo, então você, mesmo não conhecendo, você já tem uma sentença. Então é um pré-conceito, eu estou julgando algo que eu não conheço, mas a minha sentença para mim ela é mais importante do que o que aquilo é. Sim. Seria essa a ideia do você ter uma percepção religiosa, né, com a diferença de você ter uma percepção filosófica da coisa. Porque a filosofia ela acaba com o preconceito. Isso, e a visão religiosa, ela atua pela identidade. A visão religiosa nunca atua pela diferença. Ela sempre atua pela identidade. Assim como os tradicionais filósofos. E a gente está falando de filósofos, mas que na verdade também ali é rabino. Né? Rabino é pessoas de dentro de uma cultura religiosa que inclusive são mais famosos do que até os próprios religiosos. Para a própria religião. Baruch Spinoza, por exemplo, ele é mais importante para a religião judaica do que o próprio, não vou dizer importante no sentido de peso existencial, tá entendendo? Mas no sentido de peso racional e descritivo, ele acaba sendo mais presente ali dentro dessa cultura do que o próprio Moshe. Heresia! Não! Porque o Moshe, como legislador, ele não dialoga como legislador. Ele não quer saber o que você acha daquilo. Ele traz a lei e aí ele se retira. Agora isso precisa ser compreendido. Spinoza já questiona. Aqui esse livro até fala do Uriel da Costa. Uriel da Costa foi tio de Spinoza, que foi também afastado da comunidade, e para se retratar ele foi pisoteado, ele serviu de tapete para a sinagoga. Então ele deitou na entrada da sinagoga e todos os membros da sinagoga foram e pisaram nele igual um tapete. Porque Uriel da Costa veio com teses de que a alma não é imortal. E isso, ele ia ser excomungado, ia ser afastado de tudo. Aí ele teve que pedir perdão e tal, para ser aceito pela comunidade de volta. Mesmo a Torá falando que a alma que pecar morrerá. E servir de tapete para toda a comunidade passar por cima dele. Aí Spinoza era criança ainda nessa época, tinha 8 anos. Criaram um monstro. Aí Spinoza foi e chegou mais longe. Spinoza, ele foi chamado de um judeu renegado e um servo de Satã. Ele foi completamente escorraçado, porém o pensamento dele influenciou a filosofia moderna. Até porque não foi só um ato de rebeldia contra o judaísmo em si, mas contra todo o sistema religioso, né? Então ele era odiado tanto por judeus, muçulmanos, cristãos. Não, e inclusive contra o sistema filosófico tradicional. Aí que a gente tem que ver o perigo da religiosidade, onde a Torá ensina valores éticos, onde não se deve humilhar o seu próximo, fazer constranger o seu próximo, ou seja, certos valores que ao invés de afastar o ser humano, se aproximar dele, valores que nos fazem ter um convívio correto, um convívio em relação às diferenças. Aí você vê que pessoas que ensinam isso acabam não praticando isso e fazendo o que aconteceu com o Uriel da Costa. Ou seja, pessoas que ensinam que nós temos que fazer o bem ao próximo, mas quando realmente o calo aperta no pé deles, eles fazem justamente o contrário. Mas inclusive com base na própria Torá. Porque a Torá também, a Torá, ela não diz amarás o teu próximo, não. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como tu amas a ti mesmo. A questão e ao idólatra, seja rebelde com ele, dá pancada, afasta ele. E o filho resmungão, mata apedrejado. Mas e a mulher adúltera que tem que ter perdão? Não, mata apedrejado. E o inimigo, e o cara do outro reino, vai lá e mata a família inteira na espada. Por quê? Porque se for para ser bonzinho, não vai ser verdadeiro. Seja justo.
Se é a sobrevivência do teu povo que está em jogo, você não tem que ficar parando para filosofar sobre a existência da humanidade como um todo. Por quê? Porque estão querendo te matar. Se tem uma avalanche descendo a montanha, tu não vai parar para cheirar as flores. Tá entendendo? Tu vai se armar. Então, a Torá não é um livro bonzinho. Tá entendendo? Não é para te ensinar a ser bom. Você tem que aprender a ser bom pelo amor que você tem com as pessoas ao seu lado. Mas a Torá te ensina a ser justo. E às vezes, para ser justo, tu tem que ter total domínio sobre o mal. E às vezes você tem que fazer o mal sim, por amor àquilo que é bom e verdadeiro. Tá entendendo? Mal que se diz no entendimento de moral e ética, por exemplo, já falamos disso aqui, né? Tem uma menininha pequena que vai sair e ela quer ficar com uma roupinha curta porque tá calor, né? e você sabe que vai esfriar e você quer que ela coloque o agasalho. Quando ela não quer colocar o agasalho, ela está rejeitando uma ordem sua. E para isso você então agora tem que vir para a severidade. Para eu plantar para eu entender que a minha filha, que eu estou preocupado com a saúde dela, para que ela não fique resfriada, e eu pedi com bondade, a bondade não funcionou, agora vai por rigor. Coloca essa blusa e cala a boca, senão eu vou quebrar teus dentes. Própria palavra de Mãe fala assim ou não fala? Aplicar. Porque realmente quer quebrar o dente do filho? Não, porque sabe que precisa causar aquele medo, aquele terror, aquele temor da criança, a fim de que pela obediência ela faça o que é bem para si própria. Tá entendendo? Mas achar que a criança vai descobrir o que é bom para ela ou o que é ruim para ela sozinha, entendeu? Sem, por mera osmose, isso não vai acontecer. Então tem que ter ali realmente uma tradição contendo esses impulsos humanos, porque senão a gente desanda. Aí o rio vira enchente, tá entendendo? Desgovernado. E para a gente finalizar, tem muito mais coisa a se falar sobre a vida pura, que é essa vida imanente. Só que não dá, a gente pode deixar. Aqui tem uma frase aqui, Eduardo, só para eu poder encerrar meu incômodo de hoje. Os justos, mesmo os mortos, são chamados de vivos. Os malvados, mesmo sem vida, são chamados de mortos. Você vê que a vida ela realmente transcende a ideia do ser em si, né? Sim, do indivíduo. A vida, na verdade, ela está no campo do ser, o campo ontológico. E a gente, mais para frente, vai entender melhor o que é ser. Que não é nem o campo psíquico, mental, nem o campo material. O ser habita um campo ontológico, mas isso é uma questão filosófica. Mas aí o Rambam ele já tem a ideia de que a vida ela vem de uma fonte superior. Ela se expressa aqui, mas a raiz dela é lá. O Rambam vai dizer que a vida ela vem como uma criação transcendente. Eu sou mais dessa ideia do Rambam. E o Rambam, ele vai dizer, né, como o Renato disse aqui, que o mundo é criado ex nihilo, só que na época do Rambam, pode ser que, pode ser não, muito provavelmente, eles tinham a imagem do ser humano pronto. Ser humano pronto. O ser humano foi criado pronto, literalmente do barro. É a visão da religião. A do Rambam também era essa? Literalmente, do barro? Assim, ele não tem uma ideia da evolução das espécies. Ainda. Porque Mas ele parte ainda ali do... Esse período histórico, não existia ainda essa ideia. Mas na modernidade, o ser humano não foi criado pronto. O ser humano veio do animal. Como essa tese polêmica aqui do darwinismo. Só que aqui é a visão moderna, né? Darwin é um dos pais da... E assim, inclusive é uma visão que muitos rabinos e o próprio judaísmo também adota. Por incrível que pareça. Porque existe uma confusão sobre o darwinismo. O homem, muitas vezes é dito que ele veio do macaco. Só que o Darwin, ele não fala isso. Ele fala que o homem veio de um ancestral comum. De uma espécie da família Homo. Daí, da espécie da família Homo, se tem uma espécie anterior, que é como uma árvore com vários galhos. Então, daqui, de um galho, vem a espécie Homo, de um ancestral que
O outro galho é a família dos macacos. Um galho para cá, a família dos macacos, um galho para cá, a família dos hominídeos. Hominídeos, aí vem Homo Ainda tem os erectus, marsupiais. Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. A nossa espécie é Homo sapiens sapiens, é o último Homo. Só que por que o homem não muda? Aí vem as questões. Por que o homem, a gente não vê o homem mudando de espécie, vamos dizer assim? É porque essas mudanças vêm com milhões de anos. O ser humano é muito recente. O ser humano moderno tem mais ou menos 200 mil anos só. É E interessante. isso é muito pouco. E assim, é muito o recente. homem foi criado no sexto dia, segundo a narrativa da Torá, e a linha científica moderna também vai dizer que houveram 6 extinções em massa. 6 grandes extinções que acabaram com quase 98% da vida. Aí o cientista judeu ele pega isso e condiciona cada um desses dias como uma fase da própria existência humana. Então existem... porque quando você tem um texto antigo que ele é interpretado de tal modo e você tem numa geração muito à frente descobertas, você tende a reinterpretar aquele texto antigo que ele case com a visão moderna. Ou abandonar. Os mais tradicionais tentam casar. Os mais céticos descartam. Mas o que quer dizer? Na tradição judaica, o ser humano tem 6 mil anos. A gente sabe que o homem não tem 6 mil anos. 6 mil anos é a invenção da escrita. Então, só o épico de Gilgamesh, o texto literário, tem 4 mil e poucos anos. 6 mil anos do dilúvio para cá. Não, então, 6 mil anos do dilúvio para cá... Não, seria dentro da a escatologia contagem rabínica de Adão. de Adão. Só que uns interpretam... 6 mil anos de Adão não, né? É de Noé para cá, é do dilúvio para cá. Não, na escatologia bíblica são 6 mil anos a partir de Adão. Aí quando começa... Aí que entra a ideia da ciência. Por quê? Porque os cientistas judeus, que são os mais tradicionais, eles vão pegar essas descobertas científicas e eles vão entender isso como se Adão não fosse o primeiro indivíduo humano, ser humano sobre a Terra, mas sim o primeiro a ter noção de si e do mundo ao seu redor. Então foi o primeiro a estabelecer uma conexão com o Criador. O primeiro a buscar a ter a ideia de divindade. É isso que o Lightman fala. O Rav Lightman ele fala que são 6 mil anos desde que o homem, Adão, ele adquiriu tomou consciência. A consciência de algo superior a ele. Antes disso, o ser humano já existia, só que numa linhagem animal, sem ter essa consciência. Tanto que o nome Adão, ele só vem no segundo capítulo, nunca no primeiro. O homem não é chamado de Adão no primeiro capítulo do Gênesis. Só fala homem. Homem como raça humana. Depois, na queda, aí ele tem ali a sua identificação como Adão. Como pode ser assim dizer, então, logo após o sopro divino, o sopro que deu eternidade de vida a ele, que ele adquire essa consciência? Se for na questão de interpretação de Ruach, pode ser que seja Ruach no sentido de conhecimento. Mas se for na questão de alento de vida, seria o primeiro da espécie. Não, sim, mas eu digo essa questão que vocês colocaram aí agora da questão do homem na forma animal. O homem na forma animal e que só passou a contar após que o homem adquiriu a consciência. Esse questionamento, essa é a minha pergunta. Se a partir então do momento da qual Deus sopra o Ruach, a partir desse momento que o homem adquire consciência. Vê que tem uma parte que fala que diz que ele procurou alguma companheira entre os animais que lhe fosse idônea. Ou seja, o homem estava procurando um par entre os animais. Mas aí então ele não encontrou. E aí Deus fez para ele uma companheira. Ou seja, o que está dizendo? Peraí, o homem estava procurando uma companheira entre os outros animais que lhe fosse idônea, então ele não tinha, aí Deus foi lá e fez uma mulher para ele. Por quê? Porque ele só se tornou um ser humano completo quando ele adquiriu essa dualidade de masculino e feminino de si próprio. Mas até então o que se vê é um animal. Não, então porque ele está procurando alguém entre os outros animais para coabitar.
Não, é isso que eu estou querendo saber. Nesse período qual ele procurou os animais, ele já tinha o Ruach, a consciência? Não, ele estava em nível de Nefesh. Ele tinha o Ruach em potencial, mas a Nefesh... Mas ainda não tinha... Não, o Ruach ele vem a partir do momento da queda. Então, a Tá entendendo? Que é a consciência a de si. Nefesh ela acompanha o ser vivo, porque a Nefesh é sangue, Sim. a Nefesh é vida. Então a gente pode dizer que Nefesh ela sempre existiu em todos os animais. Tanto que o Adão é chamado de Nefesh Hayah, né? Não só no homem, tudo que é vivo tem a Nefesh. Agora, o conceito de Ruach como espírito, ela sim é vamos dizer assim, um diferencial, o que separa o homem do simples ser vivo animal. Transforma o ser falante. Não é, porque o que eu não entendi foi isso. Vocês explanaram que há pensamentos que diz que o homem passou a fazer a contagem desses 6 mil anos, É o Lightman. que é a partir da consciência do homem. Sim, Porém, o homem antes disso, então, ele já existia, ele tinha Nefesh. sim. Então, a partir da consciência... Era uma alma animal. Uma alma animal. A partir da consciência, do Ruach, quando aí passou Ele a se alcançou contar o a nível partir de disso. consciência. Aí existiu antes dele várias gerações humanas. É. Então várias gerações humanas antes de Adão. Então, o Homo erectus, não é anulado essa questão Não, aí você consegue casar a ciência com o texto. Aí os rabinos modernos fazem isso, eles fazem essa relação, eles não anulam a ciência moderna, como o darwinismo, a adaptação, a evolução, eles não anulam isso para validar a Torá. Eles não validam a Torá por isso. Vamos terminar nossa aula, mas eu já ouvi Rabino falando, dando uma explicação, de que por que o mundo parece tão antigo, mas se o mundo tem 6 mil anos só. Eu já ouvi falando, Rabino, que a água do dilúvio, ela era corrosiva. Aí ela envelheceu as coisas. Então as coisas parecem mais antigas do que elas Dá um realmente nome desse são. rabino aí para eu não assistir. Só que isso a gente sabe que é uma ideia muito forçada. Nesse sentido aí, então, a Terra não tem bilhões de anos. Não, a Terra pareceria ter bilhões, mas ela tem 6 mil anos. Aí você pega um fóssil que eles estudam que tem tantos anos, então não tinha aquele fóssil. Os dinossauros, por exemplo. Então não bate uma coisa, não bate, entendeu? Então aí o que acontece? Muitas coisas vêm na inconsciente, vem no imaginatório, aonde eu me aprofundo num tema, só eu que estou dominando naquilo, e como o macaco, ele socou, viu, depois passou e vai passando. Uma mentira falada por várias pessoas, ela tem um teor de verdade. Ela vai ter. Entendeu? Então, uma coisa, por isso que aí eu fico no meu humilde ensinamento, em cima dos rabinos, inclusive, ensinando aqueles que me trazem uma base. Se eu for atrás da filosofia, eles vão me tirar, a princípio eles vão me tirar do cristianismo, da religião, da crença. Não, você começou a falar de filosofia, você já está já sai fora. Já A tá filosofia, eles te tiram da coisa. Eles querem procurar alguma coisa, uma coisa que existia há tempos atrás, você como estudo deve saber, o que se chamava-se o Santo Sudário. Vocês sabem o que é o Santo Sudário? Sim. Do Santo Sudário surgiu o quê? O Santo Sudário é a imagem do rosto de Jesus? Sim. Surgiu o quê? Essa imagem ao qual todo o povo viu esse Cristo pendurado a um lado, aquele cabeludão, coisa e tal. Foi através do Santo Sudário, que foi a primeira foto que foi tirada, foi criada naquela época, tiraram uma foto, né? Que aquilo foi uma foto, pegou o pano, botou lá, saiu aquilo. E Roma pegou aquilo, guardou as 7 chaves, ficou aquilo guardado, Santo Sudário, não sei o que lá, babá. E através daquilo botou a imagem, todo mundo acreditou naquele Cristo bonitão, porque falou que foi lá, saiu o rosto. Então daquilo ali que saiu a imagem. Mesmo depois da ciência saiu totalmente fora da história que eles contam, que ele veio um cara tipo ele assim, um judeu, moreno, todo ruim de cabelo, toda coisa, né? Então aí ele diz que, não, na história ele diz que veio judeu. Então saiu fora, saiu para um cara de olhos claros, totalmente fora. Né? E aí o que acontece? Aquela mentira por vários tempos ficou sendo um teor de verdade. Hoje descobriram que aquilo era uma grande mentira. Então eles nem falam mais. Então quer dizer, o cara que colocou aquilo na época, ele martelou aquilo e jogou.
Ele foi contra o quê? Aquilo ali, ele criou aquela imagem, ele já foi contra o Deus dos judeus. Porque naquela imagem ali, ele fez uma criação contra o Deus dos judeus. Ele Sim, começou, ele já criou uma imagem. ele já criou uma imagem, e aquilo ali ele santificou aquela imagem. Em cima daquela imagem é onde foi criado os concílios, onde a gente estava se comentando, foi o primeiro concílio. Você criou de o Nicéia, hábito de e adorar a imagem. e os concílios foram vindo, eles pensando por tempo criando concílios, e só quebrando a unicidade, a onisciência de Deus, gente. Porque eles sempre acreditaram. Você vê que hoje você vê o povo lá católico que eles têm lá. Por que o nosso sábado passou a ser domingo? Porque o domingo simplesmente em inglês é o quê? Sunday. É o dia do sol. E aí você chega neles lá, você vê que eles levantam, não sei o nome daquele negócio, ele levanta aquele negócio aos papas, levanta aquele negócio. E o que você tem lá é o sol. Então, a adoração deles, do sol, eles estão